Fala pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Felipe e eu vou estar aqui para acompanhar vocês aí na matéria de Fundamentos da Matemática ou Matemática Elementar, né? Dependendo do curso, se é Biologia ou Administração. Só que nos dois cursos a primeira matéria é a mesma, que é a parte de conjuntos, onde a gente vai entender aí, né, o que é um conjunto, quais são os conjuntos numéricos, conjuntos números reais principalmente, e a noção de intervalo. Toda essa matéria, pessoal, ela é mais um suporte para a gente fazer as outras matérias, que a gente está aí por vir, como funções, álgebra elementar, entre outros conteúdos. Porém, vai ter a avaliação normal, tá? Essa partezinha aqui de conjuntos. Daí, a gente já conversou em relação à avaliação, então, creio eu que está tudo tranquilo. Então, vamos entender aí o que é o conceito de conjunto. Então vamos lá, pessoal. Então, um conjunto, ele vai ser uma coleção aí de objetos, um agrupamento, um sistema, algo que faça com que esses objetos tenham algo em comum, certo? Por exemplo, uma coleção de números, né, vai ser um conjunto. Uma coleção de nomes vai ser um conjunto. Uma coleção de letras vai ser um conjunto. Uma coleção de planetas vai ser um conjunto. Então, de acordo com que a gente definir essas coleções, a gente está criando conjuntos. Por exemplo, com uma coleção de letras aqui, a gente tem as vogais. As vogais é um conjunto. A, E, I, O, U são esses objetos. Daí de planetas, a gente tem a coleção dos planetas do Sistema Solar. Então isso é um conjunto dos planetas do Sistema Solar. A gente tem ainda uma coleção de nomes, por exemplo, os nomes que começam com a letra J. Então todos os nomes que começam com a letra J vai ser um conjunto. Então João, Joana, Joaquim, Gilberto. Gilberto é com G, né? Mas enfim, deu para vocês entenderem, né? E daí, esses objetos que estão dentro desse conjunto, eles vão ser chamados de elementos. Então, tudo isso que eu falei que está dentro desse conjunto maior são chamados de elementos. Então, A, E, I, O, U, todos esses 5 objetos são os elementos do meu conjunto das vogais. Certo? A Terra, Marte, Mercúrio, Júpiter, todos esses são elementos do meu conjunto, que é o Sistema Solar. Certo? Aí, por exemplo, tem ainda o conjunto dos números pares, 0, 2, 4, 6, todos esses números são que elementos dos números pares. Então, elementos são esses objetos que estão dentro do conjunto. Certinho? Então, beleza. Ainda, pessoal, eu consigo representar esses conjuntos de formas diferentes. Então, já dei um exemplo aqui, né? Eu já falei a descrição de um conjunto. Eu já representei um conjunto. Só de falar dele, vocês já identificaram qual vai ser esse conjunto. Né? Como eu falei, o conjunto das vogais, vocês já identificaram quais são esses elementos. O conjunto dos números pares, vocês já identificaram quais são esses elementos. Então, essa é uma forma da gente representar um conjunto, né? Através da descrição desse conjunto. Temos outras formas, como por exemplo, quando eu coloco uma propriedade num conjunto. Então, por exemplo, falar aí um conjunto qualquer B. Geralmente, pessoal, só um parênteses aí. Geralmente a gente representa um conjunto com uma letra maiúscula. E essa propriedade, né, essa descrição de uma propriedade, vai falar exatamente isso. Ó. Então, A é igual a um conjunto, né, que tem todos os elementos X, tal que X é um estado do Brasil. Então, definir aí uma propriedade para os elementos de A, ou seja, o X. Então, falei que o X é um elemento qualquer de A. Só que o X tem uma propriedade de ser um estado do Brasil. Então, eu representei o conjunto A, certo? Como um conjunto dos estados do Brasil. E daí tem a forma descritiva, né, que é os estados do Brasil, tem a forma de propriedade, que é o conjunto A, e também tem um diagraminha de Venn, que na verdade é uma curva fechada, né, que não entrelaça, aí na forma redonda, onde eu posso colocar os elementos dentro dessa curva, né? Então eu faço um círculo e coloco todos os estados, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso, Amazônia, Pará, Paraná e assim por diante. E daí eu posso representar o meu conjunto dessa forma também. Então, essas 3 formas aí, ó, são formas de eu representar um conjunto, certinho? Bom, agora a gente vai entender o que é pertinência de um conjunto, né? Na verdade, de um elemento e um conjunto.
E isso é uma definição bastante importante aí na parte de conjunto, pessoal, porque é a parte que a gente vai utilizar aí quase o curso inteiro, certo? Então, quando eu falo de pertinência, pessoal, eu estou falando de relação entre elemento e conjunto. Então, quando o elemento está dentro do conjunto, a gente fala que esse elemento pertence a esse conjunto. Então, se o x está lá dentro de A, de um conjunto A, então a gente fala que x pertence a A. E um símbolozinho que representa esse pertence é esse ezinho aí, meio esquisitinho. Então, x pertence a A é a mesma coisa de eu representar por essa figurinha que está aparecendo aí para vocês, certo? Sempre eu posso representar por ela. Agora, pessoal, se um y qualquer não estiver dentro de A, então a gente fala que o y não pertence a A. E daí é esse ezinho cortado. Então, y não pertence a A. Vamos dar um exemplo aí. Então, eu tenho o conjunto aí dos números pares. Então, quer dizer que o 6 pertence a esse conjunto, certo? Então, sei lá, vou definir A como sendo o conjunto dos números pares. Então, 6 pertence a A. E o 1 não pertence a A. Então, é essa parte de pertinência. Quando eu falo que quando um conjunto está pertencente, significa que ele está lá dentro, significa que ele faz parte daquela propriedade, significa que ele faz parte daquela descrição, certo? Então, isso é a relação entre elemento e conjunto. E, pessoal, quando a gente fala que um conjunto está contido em outro, significa falar que esse conjunto é subconjunto desse outro. Para ficar mais fácil, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, eu tenho lá o conjunto das vogais. Vamos supor que A é o conjunto das vogais. Um A maiúsculo. E daí as vogais é A, E, I, O, U. Certo? E tem um B, que é o conjunto de todas as letras aí do alfabeto. A, B, C, D, E, F. E daí a gente tem que o A é um elemento de B, porque é um elemento do alfabeto. E é um elemento de B, que é o alfabeto. I também, O também, U também. Então todos os elementos de A estão lá dentro de B, que é o conjunto do alfabeto. E daí a gente fala que quando todos esses elementos estão pertencentes ao outro conjunto, esse conjunto A é um subconjunto do conjunto B. Certinho? Então essa é a parte de continência, de subconjunto. Certinho? Pessoal, então aqui eu falei um breve resumão aí, né, de conjunto. Não vou entrar em detalhes de operação de conjunto, de comparação de conjunto aí, não. Só vou entrar em breves conceitos, né, de conjunto, igual eu falei aqui, para a gente poder prosseguir com a matéria, porque eu falei que ela é um suporte para a gente para as próximas matérias, certo? Mas não vamos deixar de fazer avaliação sobre essa matéria, tá, pessoal? Então sempre vai ter avaliação em todos os conteúdos que eu passar, só que esse conteúdo em específico, ele vai ser um suporte para as próximas matérias, certinho? Então, até o próximo vídeo aí, pessoal, onde a gente vai entrar no conceito de conjuntos numéricos, para depois a gente entrar em conjuntos reais e, por fim, falar de intervalo. Então, até o próximo vídeo.